O apóstolo Edivar não está presente nessa noite, que ele está pregando lá em Piedade, né? Então nós vamos dando continuidade, alguém tem que substituir o homem, né? E aí, eis-me aqui, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Amém? 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Quem encontrou diz amém. Quem está precisando de misericórdia aí? Então aqui, toma. Amém? Quero que todo mundo acompanhe comigo. Amém? Podemos? Vamos lá, diz assim, a partir do versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Foi este que com a sua lança matou a 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Feche os olhos. Senhor, nós queremos nessa noite, Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo ministre a nós nessa noite, nos oriente, fale ao nosso espírito. Senhor, nós cremos que hoje é mais um dia que o Senhor tem preparado de ensinamento, onde o Senhor quer nos despertar, Senhor, para que possamos viver toda a Tua palavra. Ajuda-nos nisso no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre esses 3 valentes de Davi, né? São mais de 30 valentes, mas eu quero me ater a esses 3, porque senão a gente vai passar a noite aqui falando deles, né? Mas nós vamos nos ater a esses 3, né? E uma das coisas que me chamou a atenção na minha pesquisa acerca desses valentes é que quando você vê a tradução da palavra valente lá no seu original, ela tem vários significados de reis, príncipes, poderosos, muito poderosos, e tem um que é especial, que me chamou muita atenção, que é Cristo. Sabe, quando nós falamos de Cristo, nós pensamos no sobrenome de Jesus, né? Porque a gente aprende isso na religião aí, que Jesus é Cristo porque é Jesus Cristo, um sobrenome. Quando na verdade Jesus não tem por sobrenome Cristo, e sim pelo que Ele era, pela unção que havia nele. Então quando você pensa em Cristo, você fala Jesus, o ungido, alguém cheio da unção. E aí é muito interessante, porque quando você pega a história desses 3 homens, você precisa entender aonde esses caras surgiram, da onde eles vieram, quando começou essa história, porque a gente está lendo aqui os fatos que ocorreram na vida deles. Nós estamos vendo das coisas que eles executaram. E é interessante, eles não executaram na força do seu braço. Amém? Eles executaram porque o Senhor era com eles. E eu quero, antes da gente destrinchar isso aqui, levar você ao início dessa história. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22.
Amém? Diz assim, quem encontrou? Amém? Diz assim, a partir do primeiro versículo. Davi retirou-se dali, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Presta atenção, irmãos. Quando ocorre essa história aqui? Davi, ele era um homem ungido, né? E a palavra Davi quer dizer amado, né? Querido. Né? Muito interessante o nome, né? Então Davi, que era um amado do Senhor, ele já tinha derrotado lá Golias, e o povo de Deus começou já a observar que havia sobre Davi uma unção que não estava mais sobre a vida de Saul. E aí as mulheres cantam, né? Se Saul matou a 1000, Davi matou 10.000. E o que aconteceu automaticamente com isso, irmãos? Isso gerou um problema para Davi. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tem uma unção especial sobre a tua vida, não acho que as pessoas vão ficar bajulando você. Ainda mais se você for alguém que de repente cause algum problema a outro. Sabe, Davi agora ele estava gerando um problema em Israel. Saul não queria perder o reinado. Ele recebeu o reinado de graça, mas ele não queria entregar. Por quê? Porque ele tinha um filho chamado Jonatas, e ele queria que o seu filho reinasse no seu lugar. É o normal, amém? Mas só que tem um detalhe. Sabe, Saul resolveu não obedecer a Deus, não cumpriu aquilo que Deus tinha estabelecido como propósito da vida dele para ele cumprir. E automaticamente o que acontece? Ele perde a unção. E aí quando ele perde a unção, o Senhor já tinha preparado Davi. Alguém que se importava com as coisas pequenas, com coisas que os outros não se importavam. Saul no início rejeitou o reino, rejeitou ser rei sobre Israel. Mas depois que ele viu a grandeza do exército que ele tinha, de tudo todo o aparato, tudo que lhe cercava, ele começou a se sentir à vontade ali, ao ponto inclusive de abandonar o Senhor. E é esse o cuidado que nós, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, precisamos ter. Porque, irmãos, o maior problema não é quando você está isolado em um canto. O problema é quando você alcança o nível que Deus tem para você. É muito difícil permanecer nele. Por isso você precisa entender quem é que te elevou. E Davi entendia isso. E o que acontece? Quando você vê que ele foge para a caverna de Adulão para poder salvar a sua vida. E lá na caverna de Adulão, quem aparece lá? Os seus familiares. Quando nós olhamos aqui no primeiro versículo, né, nós observamos aí que quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você se tornar um valente do Senhor, o Senhor vai estabelecer um monte de princípios. Ele vai restaurar um monte de coisas na sua história. Quando você lê esse versículo, às vezes a gente não entende, mas você precisa associar o que acontecia antes. Os irmãos de Davi, eles já estavam também com raiva de Davi. Porque no dia de ser eleito um rei, Davi foi eleito e os seus irmãos, que eram mais velhos, não foram eleitos. Mas por que Davi foi eleito? Ele foi eleito por causa do coração dele. A Bíblia fala que quando havia uma ovelha na boca do leão, Davi ia lá e tirava a ovelha da boca do leão. Ele lutava contra alguém que era muito mais forte do que ele, mas para salvar algo que não pertencia a ele. Uma quarta-feira dessa, o mestre Diogo ministrou, não se lembra se foi quarta ou se foi domingo, e ele estava falando de quem era a responsabilidade daquelas ovelhas, que eram poucas. Era do seu irmão mais velho. E quem é que estava tomando conta? Davi. E aí eu quero que você entenda uma coisa, isso é uma figura nossa, como igreja. A igreja, ela pertence a quem? Ao irmão mais velho, Jesus. Amém? Ele é o primogênito dentre todos os irmãos, amém?
A igreja pertence a ele. Mas nós precisamos também, nesse tempo, estar atento aos lobos, estar atento aos leões, a toda espécie que é contrária à igreja que vem para poder pegar as ovelhas. E se for necessário, você ir até esse animal, colocando a sua vida em risco, e tirar essa ovelha da boca deles. Sabe, Davi, ele poderia justificar para o seu pai: pai, olha só, chegou um leão enorme e pegou a ovelha e estraçalhou ela. Você acha que o pai ia ficar chateado? Ele ia falar: meu filho, glória a Deus que você está aqui. E sabe o que ia acontecer? Ele estaria bem visto pelo pai. Mas aí entra o detalhe do coração. Irmãos, a gente precisa entender, nós falamos que somos uma igreja de reino, mas às vezes nós não nos comportamos como tal. Às vezes você vê alguém numa situação difícil e você não estende a mão. Às vezes a gente pensa o quê? Ah, não, o pastor vai lá visitar, o pastor faz aquilo, né? A gente transfere, ou delega, né? Funções. Quando na verdade você está às vezes do lado e você poderia ser o alerta desse irmão. É necessário, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu durante muito tempo, né, estive entre os irmãos, não que não esteja, né, ainda, mas estive na condição, fora da condição de pastor. E vários irmãos aqui, alguns, né, sabem disso. Eu tive que aconselhar, porque estavam mal, de repente interpretou mal uma palavra que alguém deu. Sabe, esse é o nosso chamado, nós devemos estar preocupados uns com os outros. Ajudar um ao outro, esse é o chamado da igreja. Mas olha só, os irmãos, quando Davi, né, voltando para Davi, né, os irmãos de Davi não queriam nem saber dele. Inclusive, quando ele vai levar o lanche para os seus irmãos, um dos irmãos o insulta. Por quê? Porque Davi vai lá e observa o gigante Golias, e ele começa a querer saber informações, o irmão dele fica chateado. E fala para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? De que eram aquelas poucas ovelhas se o pai morresse? Era dele, mas ele não estava nem aí para as ovelhas. Era a responsabilidade dele. E se você pegar o texto depois para isso, você vai ver que Davi, ele saiu de madrugada, mas ele deixou uma pessoa tomando conta. Isso fala do cuidado. Sabe, isso assemelha muito com José. José, quando ele tomou a responsabilidade de ficar com Maria, porque o Cristo iria nascer dela, Jesus, irmãos, qualquer lugar que ele ia, ele levava Maria. Imagine carregar uma mulher grávida em cima do jumento, que coisa difícil. Né? Poderia chegar, se é hoje, chega na casa da mãe, olha só, pô, vou ter que fazer uma viagem longínqua, né? Deixa a Mimi aí, por favor, né? Deixa minha benção aí, quando eu voltar eu pego novamente. José não. José o tempo todo estava com Maria. Isso fala do cuidado. Isso fala do que está no teu coração. Ele sabia que a responsabilidade era dele. Se alguém tinha que cuidar de Maria, era ele. Davi entendia aquelas poucas ovelhas, ainda que são poucas, estava na responsabilidade dele. Pertencia ao pai dele, ao irmão mais velho, se o pai morresse. Você está entendendo? E aí, você olha aqui, esses irmãos que outrora estavam participando do exército de Saul, quando vê que o seu irmão está passando por uma dificuldade, o que eles resolvem fazer? Sabe que ele está na caverna de Adulão e vai para lá estar com Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Aqui começa um processo de restauração na vida de Davi. Quem são as primeiras pessoas que sabem dos seus problemas? Não é a sua família? As primeiras pessoas que sabem das dificuldades suas são seus familiares. Quem sabe aonde está doendo, né, é quem dorme contigo, é quem está na mesma casa com você. E aí os seus irmãos começam a perceber: não, nós precisamos ajudar Davi. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, isso fala muito da igreja. Sabe, se nós como igreja não nos tornarmos uma grande família, nós não vamos governar nada.
Nós vamos ficar simplesmente achando, se a gente começar somente a olhar para o outro e falar, ah, não, pô, esse aí se acha demais, olha lá, fica cuidando de meia dúzia de ovelha. Tem um discípulo e acha que é o cara, mas ele está cuidando daquele um. Seja você também o cuidador de um, mas seja um referencial de Deus sobre a terra. Ajude, estende as mãos. A igreja é uma grande família. A primeira coisa aqui é a família se juntar. Eu fico imaginando Davi, como é que ficou, quando vê os seus irmãos, seu pai chegar, sua família vindo apoiar. Era um garoto, ele devia estar amedrontado. Para imaginar. Agora você não pode mais ir para a tua casa porque tem exército lá te esperando. Você tem que viver dentro de uma caverna. E era espaçosa, né? Porque cabia 400 homens, né? Era grande, dava para se esconder a beça. E sabe o que acontece? Quando você restaura as suas alianças com a sua família, aí começam a vir aquelas pessoas que foram rejeitadas. E é muito interessante, esses 400 homens que vieram, leia aí o versículo 2 comigo. Olha o que diz. Ajuntaram-se a ele, Davi, ok? Todos os homens que se achavam em quê? Em aperto. E todos os homens endividados. E todos amargurados de espírito. E ele se fez o quê? Chefe deles. Eram ao todo 400 homens. Aí é aumentar o problema, não é verdade? Você para imaginar a situação. Agora se junta 400 pessoas, e não vem 400 universitários não. Vem 400 pessoas com problema. Eu quero saber quem é que recruta problemático para a sua equipe. Fala para mim. Hã? Pô, tem um ali que embriagado, não passa um dia. Ó, 6 horas da manhã está na porta do boteco. Quero esse aí como meu funcionário. Alguém vê isso na empresa? Bota no currículo. Bebo 4 caixas de cerveja por dia. Alguém bota esse currículo? Apaga até a foto do Facebook se tiver na hora da contratação, depois bota de novo. Não é isso? Por quê? Porque isso aí não traz uma boa imagem. Pelo contrário, isso vai acabar denegrindo a sua imagem. Mas olha só, esses homens resolveram se achegar a Davi. E Davi se torna o quê? Chefe deles. Chefe deles. E aqui, irmãos, começa o grande trabalho de Davi. Lembra que eu falei que eu iria explicar, né, quem eram esses valentes? Eles nasceram desse grupamento aqui, de 400 homens problemáticos. E isso aqui referencia a igreja. A igreja, ela é assim. Ela recebe o cara todo arrebentado, restaura ele, para se tornar um valente no meio da sociedade. Esse é o teu papel. Sabe, você quando chega para a casa do Senhor, que é a igreja, eu não estou falando da estrutura física, eu estou falando do contexto de irmãos, amém? Amém? Você está entendendo? Quando você chega para esse grupamento, você está sendo lapidado, você está sendo o tempo todo. Às vezes alguém te chama a atenção, você não gosta, mas é para que você melhore, não é para matar você. Porque o que vai te tornar um valente vai ser as disputas que você tiver na tua vida. Porque esses homens, esses 3 homens que eu li, se tornaram referencial? Porque eles ganharam grandes batalhas. Sabe, ninguém vence nada sem lutar. Às vezes nós, na condição de cristão, nós começamos a passar um problema. Ah, quando eu estava no mundo, era bem melhor, não tinha esses problemas. Tem gente que acha assim. Mas o cara que está no mundo, meu irmão, ele está, como dizia um amigo meu, na mão do palhaço. Meu irmão, Satanás está brincando. Só que ele não percebe. Sabe, o nosso trabalho hoje como igreja é esse. Chamando, né, os irmãos a uma operação de resgate. Nós precisamos resgatar essas pessoas. Ah, mas são problemáticos. É isso mesmo, são problemáticos. É esse o exército de Davi. Esses que futuramente vão se tornar valentes. Mas tem um detalhe.
você só se torna um valente se você deixar que Davi governe sobre você. Você está entendendo? Você tem que olhar para Davi e falar assim, não, eu quero que ele seja o meu chefe. Eu quero que ele me lidere. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para você, né? Se você estiver fazendo discipulado apenas para constar no relatório da igreja local que você é um discípulo, do mesmo jeito, a mesma proporção que você está dando para o discipulado é o que você vai receber. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você não está dando nem, está nem aí. Ah, não, poxa, vou botar o meu nome lá para o apóstolo parar de encher meu saco. Né? Tem gente que faz isso. Eu sei porque eu já ouvi de alguns, né, antigamente. Agora o pessoal não fala mais para mim isso. Sei por quê. E aí eu te pergunto, está cumprindo o propósito? Não. Aí você olha a tua história, está mudando? Também não. Por quê? Porque o interesse que você dá é nenhum. E aí você não vai receber nada. Você está entendendo? É igual a palavra diz, aquele que recebe, né, um profeta, na qualidade de profeta, recebe o quê? Galardão de profeta. Se você recebe um justo na qualidade de justo, você recebe o galardão de justo. Você recebe de acordo com o que você faz. Nós temos aqui um problema, entre aspas. Eu identifiquei depois. Né? Quando você... Não é que eu estou querendo que me trate como pastor, não, amém? Mas só para que você entenda. Até porque a gente não tem isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você não me entende como pastor, não é um problema meu. Entendendo? Se você não entende o pastor Jadir, não é problema dele. É um problema seu. Porque o que vier dele como pastor, você não vai receber, porque você não recebe ele como tal. Você está entendendo? A igreja precisa aprender, você só vai receber a forma que você... se você vai receber de alguém, a forma que você o recebe. Se você recebe um justo, e aí, né, eu acho muito interessante quando fala do justo, porque ele não está mensurando aí responsabilidades, está falando do teu irmão que está do teu lado. Se você recebe um justo na qualidade de justo, você vai receber um galardão de justo. Você recebe na mesma proporção que você doa, que você investe. Você está entendendo? Aí Davi pega esses homens e começa a cuidar deles. Eles começam a se entregar para Davi, entender que Davi é alguém que pode ajudar eles. Voltemos lá. E olha só as coisas que esses homens realizam. Vamos para 2 Samuel novamente, por favor. Abre lá, capítulo 23. Olha o que diz. Ele diz, olha, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete significa habitando em repouso. Preste atenção nisso. O nome do cara significa habitando em repouso. Antes ele habitava em repouso, quando ele chegou na caverna de Adulão? Não. Ele era um dos atribulados. Só que a partir do momento que ele recebe alguém que começa a orientá-lo, ele começa a entender o que é uma habitação em repouso. Isso fala de descanso. Isso fala de você estar num lugar seguro. Sabe, e quando você olha, Adulão significa, deixa eu ver aqui, que eu anotei em algum canto. Ah, achei. Um lugar de justiça, ou um refúgio de justiça. Nesse momento, ele começa a ser formado por Davi e começa a realmente tomar sentido para a sua história. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu sempre, toda vez que eu prego, eu falo aqui, meu irmão, você não precisa fazer muita coisa, você precisa entender para que você veio. Para imaginar a mão querendo ser pé. Fica difícil, não fica? Não vai equilibrar o corpo de jeito nenhum. Você precisa entender o seu chamado, o lugar que você ocupa no corpo. Porque olha só, enquanto você não estiver nesse lugar, o corpo ainda está doente, ainda está precisando de reparos.
Agora, a partir do momento que você descobrir isso, e isso se descobre com intimidade. Porque sabe quem sabe disso? O Senhor. Jesus, ele sabia a função que ele tinha. Eu fico pensando se eu sou Jesus. Eu acho que eu, sabendo de tudo que eu podia fazer, eu acho que ia começar o trabalho com 10 anos. Ia ver alguém doente, já meter a mão. Jesus vinha carregando isso a vida inteira. Só começou quando Deus falou, faz. Às vezes alguém manda a gente fazer, a gente faz, porque alguém mandou. Não, mas a esposa do pastor, a Michele, ela falou para me fazer. E ela ora. Então, com certeza, Deus falou para ela. E não tem nada a ver com você. Né? Mandou você cantar. Você cantando, meu Deus do céu. Né? Os irmãos até ficam assim, Senhor, quando é que vai acabar? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é o que te mandaram fazer, é o que Deus mandou você fazer. É o lugar que você deve ocupar, porque eu vou falar, se você não estiver nesse lugar, esse lugar vai estar vazio, ou senão o Senhor vai ter que levantar outro para estar nesse lugar onde você deveria estar. E não vai faltar oportunidade, porque às vezes a gente despreza, mas outros não, e nós vamos ver isso. Sabe, esse homem, diz a palavra, ó, ele era filho de Taquemone. Taquemone. Eu acho que era japonês esse cara, né? Acho que é raro aqui, filho de Taquemone. Pior se é Pokémon, né? Quase isso. Acho que era parente desses caras aí, Pokémon, Taquemone. Era um Pokémon esse aí, evoluído, né? Mas diz que tu me farás sábio. Olha, tu me farás sábio. Mas é interessante, né? O nome do pai é Taquemone, né? Não é Pokémon não, tá? Não confunda. Taquemone. Tu me farás sábio. Quem iria fazer esse pai sábio? O Senhor. E ele deveria passar isso para quem? Para o filho. Mas acabou que o filho se tornou um pinguço. E aí ele precisou buscar em Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós sabemos que Davi, ele é uma figura de Jesus, amém? Ele é uma figura de Jesus. E aí, no momento que Davi se esconde na caverna de Adulão, isso também fala do quanto nós temos que buscar ao Senhor. Porque eu fui pesquisar um pouquinho sobre Adulão e ele tinha várias entradas, vários lugares. Tem lugares, inclusive, que até hoje não conseguiram ainda identificar. Isso fala de você buscando Deus. Sabe, a sua busca pelo Senhor não vai acontecer rapidamente. Vai ser necessário que você seja alguém empenhado em descobri-lo. Porque o Senhor no pique-esconde, ele brinca, ele se esconde mesmo. Ele sabe brincar de pique-esconde com a gente. Você procura, né? Bate a porta e quando olha não era essa porta, vai na outra e procura e você não encontra. Ele fica brincando com você mesmo. Mas sabe o que ele quer saber? Ele quer saber se você é alguém perseverante, se você realmente o deseja. Porque, irmãos, quem não quer alguma coisa, o que acontece? Desiste. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Michele, eu desejava ela demais. Quando eu vi ela passar, eu falei, Senhor, que bênção, Senhor. Eu falei, Senhor, essa daí, Senhor. Puxa, eu gosto nem de lembrar, meu Deus. Deixa eu beber um copo d'água para acalmar. Quase que eu falei, Mandaracaia. Oh, Jesus. Ela fica toda envergonhada, tadinha. Irmãos, e ela me deu um não daquele, né? Eu tive que insistir. Agora está apaixonadona. Ganhei a noite. Agora está apaixonadona. Onde eu vou, ela quer ir comigo. Esse Senhor é bom demais. Lá na caverna nossa de Adulão a gente conversa. Mas está tudo certo. Voltemos para a palavra, irmãos. Vocês são demais. Onde é que eu estava mesmo, tá vendo? Vocês ficam falando gracinha? A culpa é sua, eu estava na caverna, aí, ó. Mas vamos... Ih, rapaz, vai pro YouTube isso aí, né? Cadê o Guilherme? Edita isso aí em nome de Jesus.
Olha aí, irmãos, vamos lá. Diz que ele foi um dos principais dos três. Existiam três, né? Que era José Bassebete, Eleazar e Samar. E José Bassebete, ele era o principal desses três. E diz aqui a palavra que ele matou a 800 filisteus de uma só vez. Irmãos, é difícil. Quem já brigou alguma vez? Uma vez eu briguei com um cara, apanhei pra caramba, confesso. Eu tomei, foi um prejuízo, né? Acho que eu briguei até com esse Josebete aqui, porque eu vou falar um negócio. Mas é muito ruim brigar com um, imagine com 800 e vencer. Irmãos, se o Senhor não for contigo nessa batalha, você não vai vencer, porque um já cansa. 800, imagina. E aí, olha o que diz a palavra. Depois dele veio quem? Eleazar, que significa Deus me ajuda. Olha só. Precisa dizer para você quem ajudou esse homem a vencer? Quem ajudou? Não foi o Senhor? Quem ajudou Eleazar? Foi o Senhor. Foi o Senhor quem ajudou Eleazar a vencer todas as batalhas. E olha o que diz a palavra. Ele era filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel faziam o quê? Se retiravam. Preste atenção. Eleazar e Davi, mais esses dois companheiros, resolvem desafiar o povo de filisteus. E sabe o que acontece? Quando eles desafiam, os amigos... Sabe aquela briga que o cara tá se apoiando nos amigos, né? Meu irmão, o nosso grupo aqui é maior do que o de lá. Quem já participou? Eu, quando era do mundo, participei desse negócio. E aí, quando você olha para trás, vamos... Ih! Só está você. É mais ou menos isso que aconteceu com Eleazar. O povo de Israel, meteu o pé quando viu a tamanha multidão de filisteu. E deixou ele sozinho. Ou melhor dizer, ele com Deus. Irmãos, ele venceu os filisteus. Eu quero que você entenda uma coisa. Se o Senhor te ajudar, você vai vencer qualquer batalha. Mas você precisa entender que é o Senhor quem te ajuda. Sabe, se você achar que é a força do teu braço, você perde. Você precisa entender que quem te conduz, quem te leva a alguma vitória é o Senhor. E toda vez que você conquista essa vitória, você precisa dar honra a Ele. Você precisa glorificar a Ele. Não é o colega que te ajudou. Não que você não vá agradecer, amém? Ah, não vou ser não é ser um mal agradecido, que às vezes algumas pessoas nos auxiliam e tal, mas olha só, você precisa entender que até esse colega que colocou no teu caminho foi Deus. E se o Senhor estiver contigo, você vai vencer. Não importa a quantidade de inimigos. Pode se levantar o inferno, mas se você estiver com o Senhor, você vai prevalecer. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você estiver com o Senhor, você prevalece. Qualquer tipo de luta, você vence. Porque o Senhor é contigo. É Ele que te guarda. Amém? E olha, e aí continuamos aqui, ó. Diz aqui, ó, esse levantou, versículo 10. Esse levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos de espada, né? Nós falamos do quê? Da palavra do Senhor. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Quando a gente vê esses filmes mentirosos aí, né? Japonês então, que, né? O cara tá lá lutando, a espada cai, não é? Vai para um lado, vai para o outro. A espada em momento nenhum saiu da mão de Eleazar. A vitória que você precisa para a tua história de vida, está parecendo até culto da vitória, né? Está aqui, ó, na palavra do Senhor. Amém? Está na palavra do Senhor. Agora você precisa crer que ela vai fazer a diferença na tua vida. E se você crer, se você andar
sabe, mentalizando a palavra, entendendo o que a palavra diz a teu respeito, não tem inimigo que te segure. Só que hoje nós ainda ficamos muito fracos, nós estamos no nível do será, né? Acontece algum problema e você, pô, será que Deus vai me ajudar? Porque na maioria das vezes você não está crendo. Às vezes você olha para a circunstância e acha ela grande demais. Só que você, quando olhar para a circunstância, você precisa entender e observar as coisas que Deus fez. Tudo foi criado pelo Senhor. Sabe, olha para o sol. Imagine a grandeza do Deus que criou o sol. Irmão, você fica na praia um diazinho sem um protetor solar. Sai de lá todo moído, né? Chega em casa, parece até o filme Intocável. Ninguém pode encostar em você. Não é verdade? Porque você se sente todo dolorido. Agora, existe um Deus que criou esse sol, que destrói você. E esse Deus é maior que qualquer situação que você esteja vivendo. Sabe, você não deve abandonar. A maioria das vezes o cara acha que a melhor opção é abandonar. E não é. Essa é a pior. Eu lembro quando eu me converti, foi um dia desses, o louvor que mais tocava era aquele, eu fui no terreno do inimigo e pisei, né? Então, tomei tudo que me roubou, não é isso? Patrícia lembra lá, Patrícia está até cantando ali. Né? E era debaixo do meu pé, meu irmão Satanás está direto debaixo do meu pé. Domingo então, pisava, tá uma beça, né? Aí depois o que o cara faz? Desvia. Aí Satanás, estava debaixo do teu pé, né, miserável, infeliz. Né? Agora tu vai ver o que está debaixo do pé. E aí o cara perde o quê? Uma proteção sobre a vida dele. E agora ele vai falar, vai estar naquela condição que eu falei, né? Literalmente na mão do palhaço. Que agora o diabo vai mostrar para ele quem está debaixo do pé. Por quê? Porque ele deixou de estar debaixo da cobertura do Senhor. Você está entendendo? O Senhor tem nos convidado nesse tempo a viver uma novidade de vida nele. Para que as coisas aconteçam na nossa história de vida e a gente comece a manifestar isso em toda a terra. E olha só, vamos continuar aqui, que eu estou no versículo 10, não é isso? Então diz assim, ó, naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Quem operou? O Senhor. O povo voltou para junto de Eleazar. Quando, irmãos? Somente para tomar o despojo. Quem sabe o que é despojo? Despojo é o seguinte: quando você vence uma guerra, saqueia tudo o que o seu inimigo perdeu, né? Você matou ali, o cara tem ouro, tem armamento, tem tudo, você vai lá e saqueia tudo. Tudo agora é seu. Os despojos são seus, são teus. E olha só, Eleazar não embarreirou ninguém. Ele venceu, mas ele deixou com que o povo, aquele mesmo que abandonou ele, viesse e também usufruísse dos despojos. Isso é uma figura literal de Jesus. Porque Jesus foi para a cruz para quê? Para poder saquear o inimigo, vencê-lo, e ele está nos dando o que hoje? Os despojos. Tudo que ele tomou de Satanás, tudo que ele tomou do inimigo, está nas nossas mãos hoje. Está entendendo? Agora, nós precisamos entender que isso tudo foi o Senhor quem fez, e nós precisamos estar debaixo dessa cobertura dele, debaixo dessa proteção dele. Voltar para o lugar que o Senhor estabeleceu. E aí eu quero continuar aqui falando do outro homem. Depois dele, versículo 11. Samar, filho de Agé, o Ararita. Cadê o Samar? Deixa eu achar aqui o Samar, que eu me perdi no Samar. Samar significa espanto. Ele era um filho de um Ararita, ou seja, de um habitante de montanhas altos. Sabe, Sião é uma montanha, é um lugar alto. E, por exemplo, eu fui militar, né? Então é bom que você aprende algumas coisas no militarismo, sobre guerra. Todo exército quer estar no lugar alto. Por quê? Porque do lugar alto, né? Eu vou... Está gravando aí, né, irmão? Então me acompanhe, câmera, né?
o lugar alto, né, você vê melhor. E quanto mais alto, melhor ainda você vai tendo uma visão. Quanto mais alto você sobe, melhor a tua visão, mais amplo vai ser o teu ataque. Você observa como o inimigo está progredindo, como ele está caminhando, se ele vem aqui pela direita, né? No caso a minha direita, esquerda de vocês, ou pelo centro, ou pela esquerda. Você está entendendo? Você tem uma ampla noção do que está ocorrendo. E é essa posição que Samar tinha perdido. Essa posição Samar tinha perdido. E agora em Davi ele está sendo restaurado. Sabe, essa é a figura nossa como igreja. Também, né, que já usei várias aí. Nós estamos sendo restaurados nessa posição de governo, em lugares altos. Mas sabe, tem um detalhe em Samar que chama a atenção para que você suba a lugares altos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Havia o quê? Um pedaço de terra. Ele não está falando aqui de um campo enorme de lentilha que servia para cuidar de todo Israel, para, né, fornecer sustento para todo Israel. Ele está falando de um pedaço de lentilha. Pedaço de campo de lentilha, perdão. E aí continua dizendo o seguinte, ó. O povo fugiu de diante dos filisteus. E Samar fez o quê, irmãos? Mas Samar matou os filisteus, ou não, perdão, pôs-se no meio daquele terreno e fez o quê? Defendeu, matando os filisteus, e o Senhor operou novamente um grande milagre. Preste atenção numa coisa. Tem coisas que para os outros são coisas pequenas. Tem coisas que para alguns não tem valor, mas para você tem. Defenda isso que para você tem valor. Não importa o que os outros acham. O meu carro é uma benção. Tá velhinha a beça. É. Ele já está todo chamuscado do sol. Só Jesus na causa. Mas é um adianto. O pessoal que vai comigo aí na carona não sabe, né? Vai nego montuado, sofre o bichinho também. O nego vai pendurado na janela, arrastando o pé no chão. Mas meu irmão, aquilo ali é o que nos transporta. Aquilo, ó, tremendo isso, né? Que coisa, que valor que eu dei para o meu carrinho. Aquilo. Aquele meio de transporte, né? Aquela benção lá, aquela limusine, né? Eu defendo aquilo ali, meus irmãos. Está quitado, é meu. Me ajuda a beça, ainda ajuda os irmãos. E vou falar, se você precisar de um apoio meu, pode me pedir. Se eu tiver condições, eu vou fazer. Até o conselho de reboca, né, Paulo? Vai te dar um jeito. Você está entendendo? Mas não é teu. Defenda. Às vezes você tem um filho nas drogas, defenda o teu filho. Às vezes você tem um pai que é embriagado, defenda o teu pai. Não deixa que os outros venham falar do teu pai. Não deixa que os outros venham falar do teu filho. Defenda. Sabe, se você é alguém que se preocupa com coisas pequenas, o Senhor vai se preocupar com você. Porque a palavra do Senhor diz que quando você faz qualquer coisa a um dos seus pequeninos, é a Ele que o faz. Sabe, a gente fica preocupado em agradar homens, irmãos. Mostrar que está fazendo. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa com Deus. Sabe, honra as pessoas pequenas que estão do teu lado. A pastora Bia. Jadir já está honrando, né, varão? Deixa a pastora Bia com o pastor Jadir, amém? Irmãos, preste atenção nisso. Aquilo que você tem, sabe, defenda, não importa o que acham, defenda. Era pequeno, mas para Samar valia muito. Sabe, todo mundo pode te abandonar, sair e falar, você está perdendo tempo com isso. Mas defenda. Defenda. Pode ser perca de tempo para outros, não pode ser para você. Irmão, se tem uma coisa que, para mim, não tem muito valor, é a família. Né? Tem até um vídeo no WhatsApp que eu achei muito interessante, né?
que um jogador foi liberado numa semifinal de uma competição, acho que da NBA, e aí o cara lá vai reclamar, né? O repórter vai reclamar com ele. Pô, mas o cara saiu por causa do seu filho. Ele falou, mas fui eu que liberei. O técnico falou, fui eu que liberei. Aí o rapaz, mas é a semifinal do campeonato. Eu falei, e daí? Você tem filho? Aí o cara, não. Então, se você tiver filho, você vem conversar comigo. Não tem semifinal de campeonato que vale mais do que ver o nascimento de um filho. Sabe, a gente às vezes fica dando valor a coisas que não tem valor. Fica dando valor a situações que não deveria se dar valor. E às vezes a gente abandona a nossa família, abandona os nossos filhos, esposas, pais, mães, por causa de besteira. Honre. Sabe, Davi era alguém que sabia o que era isso. E preste atenção, irmão, se ele defendeu aquelas poucas ovelhas, ele ensinou a Samar que as coisas pequeninas têm valor sim. As coisas pequenas têm valor sim. E aí Samar, na hora que pensou em meter o pé junto com o pessoal, falou, não, o campo de lentilha é pequeno, mas é nosso. Eu acho que ele deve ter lembrado também de Moisés, né? Quando falou que não ia deixar no Egito nada, nem uma unha. Não vão tomar nada, eu quero que você entenda isso. Aquilo que Deus deu para você é seu. Não importa a quantidade, é seu. Defenda. Sabe, fique ali junto, firme. Porque o Senhor vai fazer com que você eleve em outros níveis. Vai te colocar em posições altas. E foi aí que se tornaram esses 3 valentes que comandaram mais de 30. E não eram 30 pessoas comuns, eram mais 30 valentes. Esses são os 3 principais de outros 30. E se você pegar para ler, depois pega lá 1 Crônicas, capítulo 11, e vai lendo lá que você vai se deliciar na quantidade de homens que tinham lá, que estavam operando milagrosamente. Por quê? Porque um dia ele se colocou debaixo do governo de Davi e deixou que Davi reinasse sobre a vida dele. E é assim que nós temos que fazer nesse tempo. Deixar o Senhor Jesus governar a nossa vida. Porque quando Ele governa a nossa vida, com certeza, nós vamos vencer. Se Ele governar a tua história, você vai vencer. Ainda que as situações pareçam contrárias, você vai ser estabelecido em posições diferenciadas. Você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para você. Você está entendendo? Nós somos um grupo muito diversificado, né? Nós olhamos, a igreja do Senhor ela é muito diversificada. Quando você para analisar, por exemplo, um clube social, né? Você vai estar num clube dependendo da sua condição financeira, não é verdade? Você tem condições de estar num clube na Barra, né? Pagar lá uma mensalidade e tal, você vai estar lá. Se não, você pode ir para o Vale do Ipê, né? Se tiver, que eu nem indo lá estou podendo mais, né? Antigamente eu podia. Mas você vai estar em lugares diferentes. A igreja não. Isso de acordo com o quê? Com as suas possessões. A igreja não. A igreja tem um grupo diversificado, vai do pobre ao rico. E o que é mais interessante, você não classifica o cara pelo que ele tem. Você classifica ele pelo que ele é em Cristo. Você é tornado justo em Cristo. Você é tornado alguém que vence em Cristo. Se você observar todos esses homens aqui que eu li, a Bíblia é clara. Diz que o Senhor operou um grande livramento, não foi? Através de quem? Através da vida deles. Eu quero dizer para você, o Senhor nesse tempo continua operando livramento. Mas às vezes, sabe qual é a condição que a gente se coloca? Na mesma do povo. Quando olha a situação difícil, corre. Ah, deixa que o irmão fulano faz. Deixa o pastor Flávio faz. Os pastores da igreja fazem. Quando na verdade você poderia estar se empenhando. Irmãos, tem muitos irmãos aí que estão desanimados. Muitos. Muitos. Muitos irmãos.
Eu tenho certeza, não é possível que nenhum de vocês nunca viu esses cidadãos. Você pode ser uma ferramenta do Senhor para ele. Sabe, Deus pode te usar, dar uma palavra para você dar a ele. Ou às vezes você não precisa nem dar uma palavra, tem pessoas que precisam de um abraço, de um aperto de mão. Às vezes você só fala, ó, te vejo lá no domingo. Né? Eu uma vez tive uma bênção dessa, né? Tem uma pessoa que eu convidei para cá e nós estávamos numa festa e convidei, a pessoa veio. Aí depois a outra pessoa veio conversar comigo. Mas, pô, eu não era pastor na época, não, tá? Para você não achar que faz isso porque é pastor, né? E não era. Aí a pessoa falou, eu já estou há anos convidando, ela sempre me diz não. Aí você falou e veio sim. Não fui eu, irmãos. Foi o Senhor. Amém? Quem operou naquele dia foi o Senhor. Eu só tive o trabalho de falar, pô, aparece lá, você vai gostar. E Deus começou a mudar a história dela. Você está entendendo? Nós podemos mudar a história das pessoas. Mas primeiro, nós vamos ter que nos ajuntar com o Senhor também nas cavernas. Sabe, começar a tratar, mudar a história da nossa família. Sabe, ver aquele amigo nosso que é um embriagado, chamar ele para junto. Não é você ir para o boteco com ele não, amém? É trazer ele, tirar ele do boteco. Tem gente, não, eu sou mega super espiritual. Aí o cara vai para o boteco. Eu não bebo. Quando vai ver, o cara já está bebendo. Era só um, não bebo mais. Quando vai ver, o cara está embriagado. Você foi chamado para tirar, amém? Um resgatador. Não é para você se atolar na lama. Esse é o nosso chamado. E nós, como igreja, vamos fazer isso. Eu quero convidar você a ficar de pé.